Boa noite. Nós estamos aqui, né, para hoje conversar um pouquinho com a Raíssa, nutricionista. É um prazer. Nosso terceiro episódio do podcast do Espaço Evoluir. E a Raíssa vai estar conversando um pouquinho com a gente sobre seletividade alimentar. Olá, boa noite. Muito obrigada, Raíssa, por aceitar nosso convite. E é com você aí. Boa noite, meu nome é Raíssa, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica, funcional e fitoterapia. E eu trabalho há 8 anos já no CER, no Centro Especializado em Reabilitação, da APAI de Além Paraíba, como nutricionista. E aí a gente não podia deixar a Raíssa passar por aí sem vir aqui um pouco conversar com a gente sobre seletividade alimentar, que é um assunto que fica pipocando aí na cabeça de todo mundo, das mães, das famílias, né? E antes de começar um pouquinho, a Juliana estava ansiosa para começar com uma pergunta. Qual que é a pergunta, Juju? Seletividade alimentar é coisa de criança ou é para todo mundo? Então, a seletividade alimentar, ela começa na infância, né? Mas se ela não for bem conduzida, ela pode persistir durante a adolescência e até a vida adulta, né? Então, assim, não é um problema só da criança. Para ser um adulto seletivo, provavelmente ele começou a ter uma alimentação mais difícil lá na infância. Na infância. Isso. E, assim, já é importante a gente falar que existem 2 grupos de seletividade alimentar, né? A gente tem um grupo de crianças que a gente chama de comedores exigentes. E essas crianças têm um pouco de dificuldade de mudança no cardápio. E a gente tem um outro grupo de seletividade que a gente nomeia como dificuldade alimentar, que já é uma seletividade mais extrema, né? Entendi. E seletividade alimentar, ITEA. Catei a pergunta da Juliana, porque ela queria fazer também. Na verdade, é o seguinte: todo autista tem seletividade alimentar? Toda criança com seletividade alimentar está no espectro? Então, a maior parte das crianças com TEA, são 86% das crianças com TEA, têm seletividade alimentar. As crianças típicas, né, sem nenhuma questão neurológica, são em 30%. Mas tem, sim, crianças típicas com seletividade alimentar. É porque existe uma diferença, né? É o que eu falei, a gente tem a seletividade alimentar e tem a dificuldade alimentar, que é a seletividade extrema, né? E aí essa diferença aí que a gente pega ou no TEA ou na criança típica, né? Aí vamos falar um pouquinho, Eu acho, né, que é isso que eu ia falar um pouco, que aí vai tirar um pouco essa dúvida, né? Você explicar para a gente, então, sobre essa diferença. Sim, então, a seletividade alimentar, a criança, geralmente, ela come 30 ou mais alimentos, ela consegue tocar no alimento, às vezes experimentar, ela consegue comer um alimento de cada categoria, por exemplo, ela pega uma proteína e fica naquela proteína. Uma carne, né, no caso. Aí uma fruta, ela fica naquela banana ali, aí daqui a pouco passa um tempo, aí a mãe às vezes relata que a criança enjoou da banana e aí vai para a maçã e fica um tempo naquela maçã. Essa criança, ela faz as refeições com a família e assim, você tem que dar de 20 a 25 apresentações desse alimento, né, para essa criança, mas ela vai experimentar. Tá? Então, assim, lembrando, né, não é uma coisa que ofereceu, não quis, ou recusou, não gostou, recusou de alguma forma, não é para desistir, né? Vamos insistir. Não. Ele não come isso. Ele não gosta, né? Não gosta disso. Mas Isso acontece muito na introdução alimentar, né? Muito. Agora eu lembrei, quando o Gael começou a introdução alimentar, foi a primeira papinha que ele foi comer, aí eu lembro que estava de licença maternidade, eu mandei uma mensagem para a Raíssa, né, que ele tinha comido lá abóbora, nem lembro o que, não sei o quê. Aí ele super gostou, porque a abóbora é adocicada, né? Aí quando eu fui fazendo um outro dia, uma outra coisa, aí ele meio que já recusou. Aí eu lembro direitinho que a Raíssa falou assim: não é que ele não gostou, ele está conhecendo os sabores, você vai insistir para ele ir conhecendo o sabor, né? Porque isso acontece muito, né, Raíssa? A criança não come, ele não gosta. Ele não gosta do legume, ele não gosta. Na introdução alimentar, a mãe já acha, a criança faz uma cara feia, né? Dá aquele reflexo, a mãe já acha que a criança não gostou. E também tem relação, né, de introdução alimentar
precoce com seletividade alimentar. A gente também tem estudos que encontram essa relação de também uma introdução alimentar, né, que não foi legal, não apresentou os alimentos separados, e aí também tem relação com seletividade alimentar. E a gente acaba, né, vamos falar sobre seletividade, mas a gente já está aí falando sobre a introdução. Eu acho que uma coisa que você já me orientou uma vez também foi a respeito da importância de um alimento de cada vez. Isso, porque aí a criança vai conhecer a textura diferente daquele alimento, né? Não vai conhecer, por exemplo, só o feijão ali misturado naquela papinha, porque geralmente acontece, né, da mãe misturar o feijãozinho, e aí a criança está conhecendo um sabor que está predominando, né, que é o feijão. Tá tudo amassado ali no meio, nem conheceu as outras coisas. Aí, vamos supor, você apresenta talvez uma abóbora depois sozinha, a criança vai recusar. Mas mal sabe ela que ela come abóbora no meio do feijão. Exatamente. Nem outras cores, nem outras texturas. Né? E, às vezes, a seletividade alimentar, né, Raíssa? Quando a gente já pensa, assim, até mesmo na questão do autismo, pode estar muito relacionada a isso também, né? A cor, a textura, né, a comida mesmo toda misturada. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho da seletividade no autismo, ou eu estou te atropelando? Não, que isso. Então, porque a gente tem a seletividade extrema, né, que eu falei da seletividade alimentar. Essa seletividade alimentar que eu falei anteriormente está mais ligada, às vezes, a uma criança típica, né, e tem a seletividade extrema. Essa seletividade, a criança ela aceita menos de 20 alimentos, né? E pode ser até um mínimo de 5 alimentos. Mas, quando eu falo que ela recusa, ela aceita só 20 alimentos, entra bala, entra pirulito. Nessa anamnese, a gente tem que ver até se tem uma bala. Recusa até isso. Se tem uma bala. Se ela aceita uma bala, a gente tem que contar que é um alimento. Né? Essa criança ela já vai ter a questão da luta e fuga. Você coloca a criança sentada ali na mesa, a criança não vai ficar na mesa. Ela vai sair, ela vai chorar. A família não consegue colocar essa criança para fazer as refeições, né? Às vezes até consegue, mas, assim, geralmente, essa seletividade extrema é muito difícil de conseguir colocar a criança ali. E a criança, às vezes, recusa categorias inteiras de alimento, que foi o que você começou falando aí, né? A textura, por exemplo. A criança só aceita o purê. Né? Só comida amassada. Ou a criança só aceita algo doce, não aceita nada salgado, por cheiro. Ou, às vezes, a criança não aceita doce, né? Também. Sim, só aceita o sal, o cheiro. Né? Tem muitas crianças que são super sensíveis a cheiro, então a comida ali que faz com tempero, aquela criança vai recusar. E é aquela criança que cheira tudo, né? Vem cheirando. O sensorial que a Natasha pode falar aí um pouquinho. Né? Porque, assim, quando eu comecei a falar aquela hora, eu perguntei a Raíssa, porque quando a gente fala da seletividade alimentar no autismo, eu acho que é importante a gente estar colocando que, não só no autismo, né, a gente acaba vinculando, né, mas a seletividade alimentar, quando ela vem vinculada a uma disfunção sensorial, não é, no caso, só o sabor, né? É porque, às vezes, fica muito vinculado ao sabor. Ela só come o doce, ou ela só come o salgado. Mas essa seletividade ela pode ser de uma questão sensorial. Pode ser o visual, né? A questão das cores, a questão dos alimentos misturados. Pode ser a textura, a criança que só come o seco, a criança que só come comida pastosa, a criança que só come comida mais molhada, né? Ao sabor mesmo, a temperatura, porque a temperatura também a gente esquece às vezes a temperatura, mas a temperatura do alimento também está vinculado, né, à questão sensorial. E às vezes até a gente faz avaliação juntas, né, lá na APAI, e quando chega uma criança com uma questão sensorial, com uma questão de seletividade alimentar mesmo, eu e a Raíssa, a gente começa a investigar, né, o que a criança come, o que não come. Aí, às vezes, a mãe fala, mas ela não come nada crocante. Aí a gente já pergunta, ela come maçã? Aí, às vezes, a pessoa dá aquela pensadinha, porque tem alguns alimentos que eles são muito típicos. Igual, por exemplo, a maçã. A maçã, para a criança que tem a questão, né, de uma disfunção sensorial, dependendo da situação, né, da situação da criança, às vezes o incômodo da maçã não é só na boca. O incômodo que a maçã causa não é só aquela textura estranha, que a maçã tem uma textura diferente, né? Mas é o barulhinho. A maçã tem
Exatamente. Então, a criança está comendo aquela maçã e aquele barulho está incomodando ela se ela tem uma questão auditiva, né? De campo sensorial, que eu estou falando, né? Sim. Então, assim, a questão sensorial, ela abrange, nossa, vamos dizer assim, tudo, né? Com o nosso certeza. corpo todo. E aí, na alimentação, a gente consegue... a gente tem que prestar atenção em várias situações, né? Pode ser a temperatura mesmo da comida, o cheiro da comida. Eu acho que acaba, às vezes, a mãe ficando mais perdida realmente na hora que a gente pergunta, né? Dela não saber, assim... Mas por que a maçã, né? Recusa, peraí, vamos ver. Ele não come uma verdura, né? Aí eu falo, não, então, né, tranquilo, nem a gente come tudo, né? E, assim, essa questão da criança não comer também, né? Dá um desespero, né? Dá um desespero na família, a criança não está comendo nada, aí você já fica naquela coisa assim, meu Deus, como é que vai ser o desenvolvimento? Está faltando vitamina, porque a gente sabe, né, da importância da alimentação. A questão da fome oculta, né, que a criança ela ingere a quantidade de caloria, mas não ingere nutrientes, né? Então tem a questão da fome oculta. Só que assim é importante até a gente colocar aí para o pessoal que está vendo que existe faixas etárias que a criança às vezes reduz um pouco esse apetite, né? Por exemplo, 1 ano e meio, 2 anos, a criança já não está naquele crescimento igual Eu acho muito importante você falar isso. Na introdução alimentar, né? Dos 6 meses a 1 ano, a criança está super em crescimento aí, então ela precisa comer. Come bem, né? Come bem, a introdução alimentar é ótima às vezes, aí chega 1 ano e meio, 2, a criança para de comer. A criança não aceita mais nada, e aí começa aquele desespero. E é uma fase comum de redução de apetite. A criança já não ganha tanto peso, né, quanto na fase dos 6 meses a 1 ano, do neném, né? Gasta mais energia. A criança quer brincar mais, é uma fase que a criança tá conhecendo tudo, né? Então, é muito complicado isso, porque as mães ficam preocupadas, né? A gente entende a preocupação, mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque acaba que nessa fase também tem a neofobia alimentar, que é quando a criança tem um medo, né, de experimentar uma coisa nova, e aí a mãe acaba entrando no ciclo da recusa, e isso pode gerar uma seletividade alimentar. Acho que a gente tem uma fotinha do ciclo da recusa. Tem sim, deixa eu abrir aqui no celular para a gente acompanhar. A produção coloca pra gente na tela, que aí o pessoal vai ver em casa, que aí a Raíssa explica pra gente o que é o ciclo da recusa. Tá na tela já, ó. Então, o ciclo da recusa começa com os problemas na alimentação, né? Como eu estou falando para vocês, a criança para de comer, a criança começa a rejeitar alimentos novos, começa a não comer mais o que ela comia, e vem a preocupação dos pais. Esses pais vão buscar ajuda, mas nem sempre é uma ajuda profissional, né? Às vezes a ajuda da vizinha, da tia, da avó. Não sei o que misturado, que eu não sei o que lá. Vamos colocar um engrossante no leite, já que ele está usando, tá conseguindo aceitar o leite. Vamos engrossar esse leite, né? Então vem os conselhos precários, né? E aí essas práticas de alimentação inadequada, que é o que a gente está falando. Ele não quer almoçar, vamos dar a mamadeira com leite, com engrossante, né? E aí vem pressão, a pressão em cima da criança, em cima da família, né? Às vezes essa criança já está lá na escola, na creche, a creche começa a mandar mensagem que a criança não come, tá comendo, né? Então assim, aí vai essa pressão. E aí vai na criança mais recusa, essa criança fica pressionada, gera mais recusa nessa criança, mais pressão na família, e fica esse ciclo aí que pode entrar uma seletividade alimentar. E aí estressa todo mundo. Estressa todo mundo. Estressa nutricionista. Acaba com o emocional. Então, assim, tem que ser muito bem investigado a questão da seletividade alimentar, porque, sim, ela pode acontecer, né, nessa idade também. Pode acontecer antes, lá na introdução alimentar, quando não evolui, né, a consistência da dieta, por exemplo, do pastoso, do amassadinho
para a comida em pedaço, né? Então, tem que ser muito observado e com cuidado, porque, às vezes, é só uma fase, realmente. Se for bem conduzida, sem pressão da família, na criança, eu sei que é difícil, tá, gente? Gente. Mas Não é fácil, não. Mas é uma fase que, se for bem conduzida, aí ela passa sem seletividade, né? E é isso que você está falando. Então, às vezes, a criança não é nem seletiva, mas aí fica esse ciclo aí, ciclo essa da confusão, pode se tornar uma criança seletiva. Isso. E sabe o que eu acho que às vezes acontece também? Por exemplo, a criança está recusando os alimentos, não quer almoçar, não quer não sei o quê, papapá. Aí um dia você pega e oferece uma macarronada. A criança comeu aquele macarrão. Aí quando é no outro dia que ela não quer nada, você pega e oferece o macarrão de novo. E aí semana que vem você dá o macarrão de novo, porque você pensa assim, não, macarrão ela vai comer. E aí você acaba selecionando uma quantidade, tipos de alimento para aquela criança, porque você passa a oferecer para ela só o que ela aceitou há um tempo atrás. Não, super acontece. A gente que Acontece acaba muito. deixando a Vocês criança acabam seletiva. exatamente. As mães acabam deixando a criança seletiva, porque você só vai oferecer o que você sabe que ela vai aceitar. O que acontece também, às vezes? Tem a seletividade. A Natasha, Eu aproveito para consultar, A Natasha sempre consulta aqui. E eu não sei disso. Mas já está na terceira consulta. E o que acontece muitas vezes também da criança estar na seletividade, ter essa dificuldade da mãe observar isso, né? Ai, é só uma fase, vai passar também. E a criança está ganhando peso, está dentro da curva de crescimento certinho. Então, a mãe vai deixando aquilo ali acontecer, né? E a criança vai ganhar peso. Se ela estiver tomando leite com engrossante, ela vai ganhar peso, ela não vai ficar baixo peso. E ser uma criança gordinha não significa que está saudável, né? Não, gente, tem crianças com seletividade que estão acima do peso, né? Lá dentro do ser mesmo, a gente tem crianças assim. Então, nem sempre aquela criança magrinha é a criança seletiva, né? E aí, Raíssa, você quer falar um pouquinho mais para a gente sobre essa questão da seletividade no TEA, ou a gente pode, sobre as questões sensoriais, ou a gente pode te perguntar mais coisas? Então, acho que a gente pode falar sobre as razões, né, por as crianças não comerem, quais são as razões, tem o sensorial. Então, eu né? queria até, nessa pergunta, quando você estava falando sobre essa fase que a criança, a partir de 1 ano e meio, que a criança pode começar a rejeitar, né, os alimentos, é uma fase, né, igual você explicou. Pode ser uma fase. Pode ser uma fase. Então, essa fase, ela tem mais ou menos um tempo ou não? É geralmente nessa idade mesmo, 1 ano e meio, 2, né? Depois vê que vai voltando. Isso, vai voltando. Se for bem conduzido, vai conduzido. voltando. Porque se você levar daquele jeito, a criança vai Começa a substituir refeição principal, começa a substituir almoço por besteirinhas, né? Biscoitinho, leite, aí vai conduzindo, né? Da forma que a criança também vai observando, né? Porque a criança é esperta. É lógico. A criança vê que, eu não comi esse prato de comida aqui e ela me deu um leite gostoso, leite com vou chocolate. tomar um leite gostoso. Lógico. Aí a criança domina, né? Não, claro. A criança é muito esperta, Em gente. tudo, em todas as áreas. Se o adulto não ficar atento... E o motivo? Né? Então, você falou que tem vários motivos. Pode ter vários motivos, né? O sensorial a gente já falou, a Natasha até falou um pouquinho para a gente aí melhor. A gente pode ter problemas médicos relacionados, refluxo, né? Uma constipação intestinal, esofagite. A criança, às vezes, não vai saber passar o que ela está sentindo. Né? Às vezes, ela já está ali um tempo com aquilo e ela não sabe, ela não vai saber falar que está queimando, né? Que está doendo. Nem sempre ela vai saber mostrar, dependendo da idade. Né? Então, assim, a gente tem problemas médicos, a gente tem a questão da rotina. Né? A rotina alimentar é muito importante. A gente tem que ter a rotina das refeições, o horário para aquelas refeições. É igual eu falei, é o café da manhã, são os alimentos do café da manhã, o almoço, os alimentos do almoço. Né? A gente não pode ficar substituindo um pelo outro e essa criança perder essa rotina. Alimentação com telas.
né? Muito importante isso. Muito. Hoje em dia, assim, é a facilidade, né? Eu acho que todo mundo está acostumado a colocar a criança em tela, mas a hora da alimentação é uma hora de aprendizado também. É o social. A gente vê cena da criança comendo assim, ó. O celular ali, Desde né? a introdução alimentar, E né? o celular ali E na aí frente. não sabe o que está comendo, não está nem sentindo o gosto, porque está prestando atenção tanto Na galinha. na tela, na galinha pintadinha. Então, assim, Que é complicado. Qualquer coisa que você colocar ali, ela... Tudo tem hora, né? E a hora da alimentação é uma hora de aprendizado, é uma hora que a criança precisa estar ali presente para sentir a textura, pegar o alimento, se lambuzar, né? Então, assim, essa questão da rotina, de ter uma mesa para sentar, de fazer a refeição com a família, isso é super importante, ter o horário daquela refeição. A gente tem questões de aversão também oral. Por exemplo, uma criança, ela perdeu a parte da introdução alimentar ali, porque foi internada, pode ter tido, entubou, usou uma sonda de alimentação, e aí ela perdeu aquela fase de estímulo oral ali, da alimentação, da introdução alimentar, que é super importante, ela perdeu isso tudo. Ela pode ter uma seletividade, né? Eu tenho um caso assim. Que veio devido a questões hospitalares. Sim. E a criança não come, né? Até hoje ela tem ainda a sonda da alimentação. E aí a gente vai trabalhando aí essa questão, mas ela perdeu totalmente essa introdução alimentar. Porque aí não conhece a textura do alimento na boca, Exatamente. não conhece mesmo o gosto, né? Não tem o paladar, né? Porque era tudo pela sonda. Chega a criar uma fobia realmente, né, daquilo ali. E a alimentação é pela barriguinha, né? Ela conhece aquela alimentação ali e pronto. E aí a gente pode ter os traumas também, né? Engasgo, por exemplo. Uma criança que engasga, ela pode criar um trauma, né? Forçação de barra, né? A mãe está ali tentando enfiar, ou o cuidador está ali tentando enfiar aquele alimento à força. Tem criança que faz até vômito, Literalmente, né? goela abaixo. Goela abaixo. O quanto isso é prejudicial, né? Isso começa na introdução, né? Eu acho que a gente tem muito disso ainda. As pessoas têm muito de achar que a criança tem que comer bem, comer quantidade. E a introdução alimentar já é uma fase que a gente fala assim, esquece um pouquinho comer bem. Ele está ali para conhecer e aprender sobre os alimentos. Ele só tomava mamadeira, ou então só mamava no peito, né? Ele precisa conhecer aquilo ali, tocar, fazer bagunça, o comer depois, né? Gerar o interesse da criança, né, por aquilo ali. Exatamente. E não aquela coisa assim da mãe indo com a colher e a criança fazendo para trás, né? E você continua indo com a colher. E tem essa questão que você colocou, né, do cenário mesmo da alimentação, né? Ter o horário. Eu sei que às vezes é muito complicado pela correria do dia a dia, às vezes a mãe está no trabalho, ou o pai, ou a avó quem está cuidando, e senta. Todo mundo tem um horário para comer junto. Às vezes é difícil, porque tem um horário da escola. Mas pelo menos alguém, né? Eu lembro que o pediatra uma vez me orientou sobre isso quando o Gael estava começando a comer também. Se a família toda não consegue comer no mesmo horário com ele, pelo menos alguém comer, né? Deixa para você almoçar junto, alguém comer, porque senão a criança fica lá sozinha para comer, né, naquela forçação, porque às vezes ela quer brincar, está interessada em outra coisa, e aí começa aquela cena de correr pela casa com o prato atrás da criança. Nossa, tem muito isso tem também. muito. A mãe aí vai a criança correndo, vai andando pela casa e você vai com a colher atrás. Aí né? ela distrai um pouquinho, você enfia uma colherada. Uma colherada assim, né? Porque o negócio é entrar, né? Não sei o que a criança está assim comendo. E acaba que a maioria das pessoas, eu acho que deixam para ofertar a alimentação da criança antes, né? Por exemplo, coloca a criança sentada ali no cadeirão. A criança come cedo. E aí a criança está comendo sozinha. Só que aquele cuidador, aquela mãe está ali assim, ó. Né? Velando a alimentação da criança. É uma expectativa, Uma né? expectativa em cima. A criança percebe, a criança sente, né, essa pressão. Não fica um momento leve. Minha mãe vai precisar de assistir do início ao fim. Entrevista Sobrou de pra hoje. Graça. Sobrou para ela.
Mas porque fica aquela pressão em cima da criança, porque gera uma ansiedade para as famílias. Não, mesmo. com certeza. Criança não quer comer, a gente fica enlouquecido. Não, e a alimentação é o social, né? Eu e a Juliana, a gente conversava muito sobre isso, né? A alimentação é muito social, então a preocupação é generalizada, vem da escola, como eu falei inicialmente, vem da avó, né? Então fica todo mundo muito preocupado e nem sempre é o ideal, porque aí você começa a pressionar a criança para comer muito, né? E às vezes a criança comendo o suficiente. Vem o sofrimento depois com a obesidade, que é... Exatamente. Aí pode gerar até uma compulsão. A criança, ela eu que tem... o diga. Passa uma vida nutricionista, passa a infância nutricionista porque não está comendo. Aí depois gera uma compulsão, aí fica obeso, passa a vida querendo emagrecer. Então... Exatamente. E isso é muito perigoso, né? Gerar essa expectativa, gerar essa ansiedade na criança de que ela tem que comer a qualquer custo. Colocar assim, se você comer, eu vou te dar isso. Né? Então, assim, tem que começar em casa, os pais a relaxarem um pouquinho mais, né? Lógico, tem que observar. Se tem algo, tem que observar. Mas nem sempre é algo. Às vezes, né, é o que eu falei, é a faixa etária ali. E é um hábito também, né? E é aquela coisa, a criança só conhece aquilo que a gente oferece também, né? Sim. Aquilo que vai oferecendo, que vai proporcionando para comer. Recusou da primeira vez? Não desiste. Não, a introdução Continua alimentar, oferecendo. gente, pode oferecer mais vezes. Por favor. Oferece de outra forma, né? Cortou canoa, corta cubinho e vamos tentando. Deu raspado, não deu, cozinha maçã. E deixa a criança pegar a fruta na mão. Deixa cair, né? Até esfregar no cabelo, se ela quiser. Porque vai mexendo no sensorial, vai mexendo com tudo. A gente tem uma escadinha, uma imagem que é uma escadinha. Isso, a escalada do comer. Você quer falar pra gente sobre ela? Então, a escalada do comer a gente utiliza muito para acompanhar o tratamento, né, das crianças com seletividade extrema, que é o que eu falei lá atrás, ela às vezes nem tolera o alimento, né? Então, essa escalada a criança vai tolerar para depois interagir, cheirar, tocar, e aí ela prova e passa a comer. Às vezes acontece isso quando chega criança para a gente atender com questão da seletividade alimentar, né? Porque, por exemplo, eu tenho crianças que eu atendo que veio, né, com a questão da seletividade alimentar, eu atendo nessa função mesmo, né? Mas não tem um TEA associado, né? Porque a gente já logo pensa, será que tem autismo? Mas não é TEA, é uma criança seletiva. E, às vezes, a família já vem nessa expectativa, né? Outro dia mesmo, até recebi a família veio conversar comigo, porque o médico tinha orientado, né? Talvez levar para o consultório, algo para ela ir experimentando, para ela ir comendo. Eu falei com a mãe, certo, a gente vai chegar nessa parte. Sim. Né? Porque eu acho que isso é interessante a gente até, né, falar mesmo para as famílias, até mesmo para alguns médicos e tal. Vai fazer parte do tratamento, né, do atendimento, ela tocar no alimento, né, ela cheirar, ela conhecer o alimento. Só que a gente precisa vir aqui embaixo. Com certeza. Né, igual essa escadinha que você está mostrando aí. A criança ainda não tolera o alimento. Se eu já pego e coloco lá uma banana em cima da mesa. A criança vai sair correndo. Nunca mais ela volta. Toca, ela não sente o cheiro. Vai sair então, assim, correndo. a gente começa aos poucos. A gente vai fazendo testes, né? Também com essa criança. O que a família passa, que a criança come, a gente vai trabalhar a partir daquilo, às vezes com alimento que a criança tem mais conforto, usar um alimento de conforto da criança para começar essa coisa terapia. Que ela já come, né? Exatamente. E a gente utiliza os brinquedos, né? Com certeza. E a gente utiliza os brinquedos, jogos de alimento. Com certeza. E a gente está fazendo um trabalho bem legal, né? Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com a Raíssa nessa questão agora da seletividade lá no Centro de Habilitação da APAE. E nós estamos fazendo atendimento juntas, né? Criança que tem a seletividade, a gente fazia só TO e agora a nutricionista, né, a Raíssa, está entrando no atendimento e a gente está conseguindo fazer o atendimento junto mesmo, as duas no mesmo atendimento, e a gente trabalha com jogos, com brinquedo e traz mesmo alimento
mais pra frente. Isso. Alimento e tem os bonequinhos. A criança dá comida, cai na barriguinha do boneco. Ai, você vai saber explicar. Eu tenho um curso, né, que chama Programa Brincar de Comer, né? São atividades lúdicas de educação alimentar e nutricional e que eu consigo aplicar em seletividade alimentar, às vezes com a criança típica, né, ou uma criança que não tem tanto essa questão do não tolerar, né, uma criança que não tem a seletividade extrema. A gente consegue trabalhar com esse programa Brincar de Comer. Ele traz os alimentos como superpoderes, né? Cada alimento tem um superpoder e as crianças super curtem, né? E também tem a terapia alimentar, né? A terapia alimentar já vai trabalhar a questão da textura, essa escalada do comer. A gente vai evoluindo conforme vai observando a criança. Você falou de comer dentro do consultório, né? Eu tenho, às vezes, casos de crianças que, quando eu saio da sala, o responsável, a pessoa que levou a criança no atendimento, já fala assim: e aí, papou? Pois é, ansiedade. Bonitinho. Né? E, assim, não é de início que a gente vai levar um alimento já para a criança, né? A gente vai primeiro para o lúdico, um alimento de brinquedo, vamos ver o que aquela criança conhece dos alimentos, o que ela conhece de fruta, o que ela conhece de verdura. E aí, depois disso, a gente vai trazer um alimento de verdade, tentar aproximar aquela criança daquele alimento, fazer atividades, né? Tem umas fotos aí, Caio, coloca pra gente. Nem sempre, tá vendo? A atividade vai ser voltada. Já está aí? Vai ser voltada para comer o alimento ali naquela hora, né? A criança vai brincar realmente com o alimento, vai sentir a textura, né? Às vezes a criança nunca tocou na cenoura, e aí só dela aceitar tocar, né, sem reclamar. Como é que evolui rápido assim também, né? Nesses casos aqui, a criança já toca, já brinca, já faz da cenoura o cabelinho do boneco. Não, com certeza. Né, o caso da maçã aí, no primeiro atendimento, segundo atendimento, nem tocava a maçã, né? Fugia, realmente. Luta e fuga, né? E agora já segura a maçã, já faz, já raspa com a colherzinha, né? Então a criança não vai comer de cara. A gente tem que ter, né? Os pais têm que ter, o tratamento da seletividade não é rápido, né? Ainda mais uma criança que toma só leite. E você está falando de criança aí, me lembrou um paciente que nós tivemos, né? Atendemos juntas por um bom tempo e que não era criança, era um adolescente. Exatamente. Que não estava né? Não tem um diagnóstico, não está no espectro. E assim, ele praticamente não comia nada, né? Por muito tempo. E o quanto isso estava afetando o social dele. Muito. Porque ele deixava de ir com os amigos, ele não conseguia se alimentar na escola, perto aos outros, né, dos outros amigos, ele não conseguia fazer um programa de ir na pizzaria ou em qualquer outro lugar. Ele não conseguia ir à casa de um amigo, porque ele não comia nada. Socializar mesmo. Então, olha o prejuízo emocional que estava tendo, né? Essa questão mesmo a alimentação estava interferindo diretamente aí na questão emocional dele. Sim, eu tive o prazer de um pedacinho, por um tempinho, né? a gente iniciar e que já tinha visto, né, um você progresso. conseguiu ver progresso dele e eu ainda estou acompanhando, super de vez em quando feliz. eu peço notícia, né? Isso. Nossa, eu fico super feliz com cada evolução. Como outra já experimentou pessoa. várias coisas, né? Nossa, muito. Já tem vida social. Já. Né? Porque ele não tinha vida social. Já. A vida dele, né, não tinha uma vida social fora de casa, né? E assim, no caso dele, né, ele quis. Né? Ele chegou numa idade que ele entendeu isso, entendeu o que fazia falta para ele. Né? E ele quis e procurou ajuda. Né? Nem sempre, a criança mais nova, ela não vai ter essa noção. Não tem essa noção. Não quero comer e pronto, né? Porque o prejuízo da alimentação estava sendo tão grande que ele estava sentindo falta já de como que eu vou estar com os meus amigos, né? Como que eu vou participar de um todo de um mundo evento. faz um
churrasco, E todo aí? mundo come e eu não, né? Sai para comer uma pizza, né? E assim, o tempinho que eu fiquei foi, né, pelo menos uns 6, 7 meses. Foi. A gente teve bastante resultado e agora eu já sei que está Não, deslanchando. então, que hoje já maravilha. todos os grupos alimentares. Olha só, que né? legal. E foi exatamente assim que começou, né? Do jeito que você está falando aí. A gente fazia, né, o acompanhamento e a Raíssa ia propondo e deixava com que ele escolhesse. Então, olha, o que você... Dentre esses alimentos, o que você quer tentar, né? O que você com quer ele- experimentar? Com ele, a gente trabalhou também a questão do esticamento alimentar, né? Que eu tenho uma A imagem, gente tem Caio. também. Hoje a produção tá cheia de Tá imagem. cheio de imagem. Já tá na tela, olha. Tá rápida a produção. Né? O esticamento alimentar, a gente vai ver aí um alimento de conforto da criança, que a criança come bem. Nesse caso, eu dei o exemplo da batata frita. Né? E foi usado isso com ele, Foi né? usado com ele. De conforto para todo mundo, A né, questão, gente? a questão da consistência de conforto, no caso dele, né? Mas aí vamos seguir esse esticamento, depois eu falo um pouquinho do dele. Aí a batata frita, você começa a quebrar ela em outros pedaços, né? Para ela não ficar naquele mesmo formato, né? Já vai ficar diferente ali. Depois a gente vai tentar a batata chips caseira, né? A batata inglesa chips. E aí daí a gente vai partir para legumes chips, né? Cenoura, batata doce, todo legume que a gente puder fazer chips, abobrinha. Eu lembro que na época, acho que até banana ele fez, não foi? Que ele adorou. Adorou a banana. E assim, a banana, eu fiquei muito preocupada com a consistência da banana, né? De introduzir de cara. Eu falei, não, então vamos ficar no chips. E a gente ficou no chips, no crocante, um tempo, até ele se sentir confortável. E aí depois a gente foi mudando um pouco a consistência devagarzinho, né? E super deu certo. Toda semana a gente tinha uma novidade, né? E até hoje a gente, é o que eu falei, já consegue ter todos os grupos, né? Ele já come carne, já come carboidrato, salada, super rolou. Confesso que eu fiquei muito preocupada com a carne, com a proteína, mas super rolou. E hoje em dia ele já está... Porque tinha até uma questão do cheiro, né? Tinha questão do cheiro, né? do visual ali. Ele tinha essa dificuldade. Isso, né? faz valer a pena, né? Nossa, gente, Faz você valer a pena imagina. estudar, faz valer a pena se dedicar. Com certeza. Você imagina gente que vê bacana isso. para ele também, né? Se ele for parar para pensar. Porque eu lembro quando ele chegou. Não tem muito tempo que começou, vamos dizer assim, né? Não é tão recente, mas também não tem tanto tempo que ele começou o tratamento, porque ele já começou adulto, né? Então ele passou uma vida ali assim, comendo pouquíssimas coisas. E hoje, se ele parar para pensar, o que ele já come, né? O que ele já consegue fazer. Fora que ele já tem várias dicas, ele já sabe fazer várias coisas, chips disso e daquilo, e sabe do jeito que fica diferente, fica gostoso. Conhece até mais formas de fazer, de preparar os alimentos do que a gente. Né, Que às faz a vezes. batata frita só no palitinho ali, Com mais ou certeza. menos um chips. Com certeza. E no caso dele, foi na infância, né? Tentou o tratamento na infância, não teve boa adesão. Também eu acho que né, alguns anos atrás a gente não tinha tanto conhecimento quanto tem também hoje. era mais difícil, né? Na minha área mesmo eu falo. Seletividade alimentar a gente não vê em faculdade, né? Não sei hoje em dia, tá, gente? Mas assim, na minha época não vi seletividade alimentar. Hoje em dia tem a terapia alimentar, que é trabalhar de forma lúdica aí com os alimentos. Então, assim, hoje em dia a gente conhece muito mais sobre o tema do que quando ele era criança, por exemplo. E assim, é interessante que é um trabalho, né? Igual nós falamos aquela hora da escadinha, né? Que você começa lá com um brinquedo até a criança colocar a mão no alimento e tal, só no último degrau que a criança vai experimentar, de fato, Isso. né? Mas lá atrás, né? Já no início da escadinha, a gente já começa a ver alguns resultados e às vezes as famílias já vêm, né, comentar. Eu lembro que aquele dia nós tivemos, né, de uma criança que a gente está atendendo junto, aí a mãe... E a gente está na fase do brinquedo ainda, né? Feijão, a gente faz comidinha na panelinha com feijão, né? Utilizando até os próprios alimentos, o Cru, feijão, né? E o arroz cru, mas ali como forma de Aí brincar. outro dia a mãe deu um feedback para a Raíssa, assim, que do nada
ele quis... Como é que ele foi que ele quis comer em Ele casa? pegou um ovo na geladeira e falou legal. que ia fazer o ovo na frigideira. Aí a mãe falou assim, do Inclusive. nada ele quis fazer o ovo. Aí eu falei com a Raíssa assim, bem, não foi do nada, Não é do né? A nada, gente brincou né? com o ovo semana passada, a E terapia toda. Foi, e aí eu achei super legal também, que aí ela foi, chamou ele para poder Ver, né? ver o Participar preparo, do preparo. participar. Isso também é bem legal, né? Muito, né? A família tem que estar presente aí nesse tratamento da seletividade, né? A gente vai fazer a terapia, né? Vai ter equipe multi, vai ter a TO, vai ter nutrição, vai ter psicólogo, mas essa criança precisa, em casa, ir fazendo essas substituições, né? E oferecendo, quando for orientado, olha, acho que já está pronto para comer tal alimento. E essa mãe oferecer realmente o próprio esticamento, né? Às vezes acontece muito de eu falar, olha, vamos substituir isso daqui por uma coisa que não tem açúcar, né? Esse engrossante aqui do leite, por um que não tem açúcar, para melhorar a qualidade. A família precisa ir fazendo isso. Parece uma bobeira, né? Mas a gente precisa da participação da família. Né? Só para a gente está falando aí do esticamento. Vamos definir assim melhor o que seria. No caso, seria como a batata. A batata chips, então eu vou fazer a cenoura chips. Isso. O que Só pro acontece? A pessoal gente entender. pega um alimento de conforto da criança e a gente vai transformar esse alimento em algo mais saudável. Né? Se era uma batata Frita? daquela congelada, a gente vai tentar tornar essa batata uma batata frita mesmo, uma batata inglesa, né? Chips, assada, porque aí fica mais saudável, né? Um macarrão, por exemplo, vou dar o exemplo do macarrão. Elétrica agora que não usa óleo, maravilhoso. Maravilhoso. Do macarrão. A criança só aceita aquele macarrão instantâneo. E aí, do macarrão instantâneo, a gente vai para o cabelinho de anjo, que é aquele mais fininho, depois vai para um espaguete mais fininho, e assim a gente vai evoluindo até a gente conseguir um macarrão com molho. Daqui a pouco, esse molho, a gente vai conseguir que a criança consuma um tomate. Esse Né? processo seria O esticamento. O esticamento, isso. É até chegar ali onde a gente deseja que a Como é criança... que é bacana, né? Mostra que não é agora, papum, você vai Não, comer é isso todo e um acabou. processo, né? É todo É um um processo. processo. É devagarzinho, a gente vai conseguindo Leite, chegar. né? A gente tem o esticamento do leite, por exemplo. A criança, às vezes, precisa retirar o leite animal e trocar por uma bebida vegetal. Às vezes, a criança é seletiva extrema. Não tem como a gente sair trocando isso de uma vezada só. E ela só toma leite, né? Vamos colocar 50 ml, ela toma 200 ml, 150 do leite, né, de vaca, 50 ml da bebida vegetal. vai fazendo desmame, né? Vai... Aceitou? A gente aumenta, gradativo, até a gente conseguir tirar aquele leite Entendi. de vaca. Vou criar uma polêmica. vai lá. Eu já até sei que polêmica que é. Vou criar uma polêmica. Não, mas eu vou dar um gostinho, então. Não vamos falar sobre isso hoje, não, porque é um super tema que a Raíssa pode voltar numa outra vez para falar com a Jai. A gente já deixa tudo esquematizado, produção. Então, quando ela falou, né, da seletividade, aí fala da seletividade extrema, da questão que a gente precisa de ir trocando os alimentos, aí a gente já pensa em algumas dietas, né, que hoje a gente vê sendo muito faladas, né, no caso do autismo, que é a dieta com a glúten, sem glúten, sem caseína. sem caseína. E aí, como é que fica, né, numa situação da criança que é seletiva extrema e a gente aplicar uma dieta sem glúten, sem caseína, a gente não sabe, né, qual é a seletividade daquela criança. Acho que a gente pode vir qualquer dia falar sobre isso, né? Falar um pouquinho, assim... Tenho certeza que tem um monte de gente nos ouvindo hoje que está querendo saber sobre isso. Lógico, não teria como tirar de uma vezada só, né? Essa criança só toma leite de vaca, é o que eu estou falando. Não tem como a gente tirar o leite de vaca de uma vezada só. Vai ter que ir aos poucos, mas esse esticamento é uma forma da gente conseguir fazer essas dietas restritas, né? De retirar glúten, caseína, a gente consegue fazer com o esticamento. Mas não é de uma hora para outra. Mas não é de uma hora para outra, não é rápido. A pessoa não vai chegar lá e eu vou falar assim, vamos tirar tudo. A criança só mama. Não. Aí você pega e tira... Tira o leite e faz como? Não pode, né? É aos poucos, realmente. Passos de formiguinha.
Pois é, mas sobre essa questão da dieta sem glúten, sem caseína, a gente vai ter que fazer um dia só sobre isso. E lembrando que já tivemos aqui falando a respeito de que não necessariamente o autista tem alergia ou a intolerância Sim, a isso, sim, né? sim. Tem essa seletividade, né, também. Gente, vamos tratar cada pessoa como um tratar a indivíduo, criança, né? Ai, que É maravilha. porque não tem ouvir isso, receita é. de bolo, né? Ai, Vem ela com a receita de bolo. e é o terceiro podcast com a Que eu frase da falo receita de receita bolo. de Não tem receita de bolo. Então, não é toda criança, né, toda pessoa no espectro do autismo que vai apresentar. Não, com certeza, com né, certeza. essa Assim como o restrição. tratamento da seletividade não tem receita de bolo, né? Cada criança vai reagir de uma forma. Tem criança que no terceiro atendimento vai interagir, tem criança que não. Ô, gente, isso é muito individual mesmo, porque olha só, a seletividade engloba, né, tudo, né? Tudo que a criança vai comer, vai experimentar. E ela pode, igual nós falamos já várias vezes, ela pode apresentar seletividade devido ao cheiro, devido à textura, devido ao sabor, devido ao visual. Então, cada um vai ser de um jeito. Não, com certeza. Não tem como a gente montar lá, né, a nutricionista montar lá uma receita padrão lá, uma dieta padrão, e a criança com seletividade, a gente vai trabalhar assim. Super importante você falar isso. Vai trabalhar daquele jeito. Porque não tem acontece, como. às vezes, frustração, né, de mães que levam a criança em profissionais e aí chega lá, olha, meu filho não come isso, e aí o profissional dá um plano alimentar lindo. É lindo, perfeito. Quem dera que realmente que seguisse ali, né? Se você calcular ali a quantidade de tudo, tá ótima, mas a criança não vai conseguir seguir. Quem dera a gente conseguir seguir um plano alimentar perfeito, né? Vitamina para abrir apetite. Né? E essas vitaminas? Não Eu falei a adianta. vida inteira com a minha mãe que eu era gordinha porque ela tinha me dado muita vitamina. Eu acho que a vitamina... Então, eu acho que o biotônico... Exatamente. Não pode, né? Não sei se pode. Ah, não sei. Eu acho que a vitamina que eu tomei na infância tá fazendo tudo efeito agora. Eu né? sempre falo isso com a minha mãe. Tá Mas fazendo tá aí a ansiedade de mães, né, que precisam que a criança coma a quantidade, né, e aí coloca a qualquer custo aí essa criança comer. Né? E aí vem começa a dar vitamina, começa a dar tudo que a criança quer. E aí vem a questão emocional, né? Como que essa comida está sendo... a questão da alimentação, o comer, o se alimentar está sendo interiorizado. Aí depois a gente sofre a vida inteira. Perde a questão até do prazer, né? Fica na forçação ali e perde a questão do prazer. E por outro lado também, tudo gira em torno daquilo ali. Se você comer, eu te dou isso. Se você comer, eu te dou isso. Se você Isso daí fizer, também é muito importante falar, né? muito, porque aí eu preciso sempre comer muito, né? Para poder ter ganhar, alguma para poder coisa, ter o que uma eu recompensa, quero. né? Para ficar forte, para ficar bonita, Para ter a Aí depois a gente sobremesa. faz de tudo para parar de comer. Se você ficar, você vai ficar forte, vai virar um super-herói e tal, vai que não sei o quê. Então, assim, se você não comer, você não vai. Vai, a criança vai sim. Como é que vai ficar forçando isso? E vai, gente. Não vai. adianta ficar fazendo essas ameaças. Eu acho que isso é pior, né? É pior, com certeza. A criança fica ansiosa, a criança vê aquilo ali como um castigo. Nossa, que saco. Eu tenho que comer isso daí para poder... Esses dias eu estava assistindo até um vídeo sobre questão alimentar, né? Porque a gente dá uma estudadinha, né? Pra ver também. Pra ver aqui. Aí eu estava assistindo um vídeo e a profissional que eu estava assistindo falou justamente sobre isso, assim, dessas falas perigosas que às vezes a gente tem com a criança, né? Na hora que ela recusa o alimento. Tipo, se você não comer, você não vai. Ou você come para você ganhar não sei o quê. A mamãe Come tá pra mamãe ficar muito feliz. triste, exatamente. Muito triste. A mamãe tá muito triste porque você não comeu. Olha como eu tô triste. Gente, imagina o que isso não tá fazendo na criança. Porque ela não quer comer, ela não tá afim, mas eu tô causando uma tristeza na minha família, na minha mãe, no meu cuidador. E até falas de afirmação, né? Às vezes a criança, naquele dia ali, ela rejeitou a carne. E aí a mãe começa a falar assim, não, ele não gosta de carne não, na frente da criança, tem isso né? Não, ele não gosta de carne não, faz até vômito. E aí a criança absorve aquilo ali, né? Uma esponjinha. Nem pode gostar mais, né? Não, agora minha mãe está prestando atenção em mim, porque eu não gosto de carne. Né? Então, agora eu tenho que fazer vômito. Não, mas sabe o que acontece? O pai dele também não come.
Muito. Também tem isso. E a criança muito. ouvindo aquilo, né? Ou a avó dele, não, mas ó, ele não come legumes, o pai também não come legume nenhum. Nossa, fala isso perto da criança, quase tem um negócio. Lógico que a criança que fica com aquilo, absorve. né? Eu vou comer pra quê? Meu pai também não come, meu pai tá aí, ó. Exatamente. vivo. E é a questão do exemplo também, né? Exemplo? Que aí como que você quer que uma criança coma verdura, fruta, né? Tenha uma alimentação super balanceada, se em casa Não tem não esse tem hábito, isso. Né? Você não vê a criança ali comendo, a criança não vê a mãe, o pai comendo fruta e verdura, e aí da onde que ela vai tirar isso? Pra que eu tenho que comer se ninguém aqui come? Até o beber água. Às vezes a família inteira não tem o hábito de beber água, a criança vai lembrar de beber água, né? Então, assim, essa questão é super importante. O cara sempre dá umas risadinhas ali do lado, porque ele fica me provocando. Aí depois fala que eu consulto. Eu acho que ele está São os prestando pensamentos. atenção em tudo para poder são os depois... pensamentos. Aí não... Não, como é que vai E cobrar quer que isso a da criança criança, coma verdura, né? beba água. Acho super Gente, importante pelo amor de a família Deus. toda assistir amanhã. Né? Virou a minha vida agora aqui, né? Raíssa. Nem sei se a gente já falou demais. Já falamos demais? Falamos, tá vendo? Bastante. Não sei, tem alguma coisa que você quer colocar que a gente não perguntou, Juliana? Não, então, eu acho que é isso. Procurem, né? Se vocês têm alguma desconfiança a respeito da seletividade, procure um profissional, né, que saiba conduzir isso de forma leve, né, avaliar bem e te falar se isso realmente é uma seletividade. E eu acho que isso é importante, eu ia até falar, tocando, né, te interromper. Tá muito assim também, como alguns temas meio que ficaram mais famosos, vamos Sim. dizer assim, eu acho que a seletividade alimentar também entrou um pouco nessa fama, assim, no rol da Principalmente fama. na questão do TEA. Isso. Né? E aí a criança, às vezes, não come um pouquinho, né? Às vezes a criança não come um pouquinho, não come alguma coisa, aí já tá achada como seletivo. seletividade. E aí fala, ele tem seletividade. Acontece muito, né? Acontece. Chega muita criança pra gente. Ele tem seletividade alimentar. E a gente faz avaliação, faz as perguntas aqui. Passa uns 2, 3 atendimentos, a Raíssa vem atrás de mim assim, ô, Natasha, ele é seletivo por quê? Se eu acabei de ver ele lá na cantina agora comendo isso, eu não sei o quê. Então, assim, fica muito essa fama, né, da seletividade. E aí a criança não quis comer a verdura que você não ofereceu, não quis comer o legume que ele não conhece, às vezes já cai como uma criança seletiva. E às vezes não é isso, né? É questão do hábito mesmo. Que ele precisa aprender a comer, né? Você precisa ser oferecido, né? Se a família inteira não come, quanto que essa família está fazendo verdura ali? Né? Eu tô adorando as risadinhas do Caio. Pois é. Então, assim, procurem profissionais que saibam lidar, né, com seletividade alimentar. E esses profissionais vão saber te orientar direitinho do que está acontecendo, né? E, se for necessário, a terapia alimentar, a TO, a psicóloga, uma equipe multi aí. No caso de uma seletividade, de fato, Sim. né? Porque às vezes é um trabalho que vai resolver lá na nutrição, né? Não Sim, não chega né? já um trabalho... A questão do esticamento, por exemplo, super ajuda. Né? É um complemento aí. E assim, todo mundo que está, né, assistindo a gente hoje, que está com um probleminha assim em casa da criança, parou de comer, não está comendo direito. Eu acho que a gente pode começar, né? As pessoas podem começar a tentar mudar o hábito em casa mesmo, o cenário alimentar, Isso, a rotina, a hora que vai comer, sentar bonitinho. Pensar, né, que o ciclo da recusa é super importante aí para contribuir para a seletividade alimentar, a pressão. Não vamos pressionar a criança, não vamos... Por mais que a gente fique arrasado, que ela não quis comer ali, não comeu hoje, você fica ali arrasado com aquilo, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas não demonstre que você está arrasado naquele momento. Respira fundo. Não vamos deixar crianças com fome. Tem muito isso também, né? Uma bem criança lembrado. seletividade extrema, você pode deixar ela com fome ali que ela vai ficar. Vai ficar. Não Tem muito aquela coisa, disso, na né? hora da fome ela come. Não. Na hora da fome ela não vai Se nem... ele tiver fome, ele vai pedir. Não vai. Criança seletiva extrema não vai. Então, não deixem crianças com fome. E aí, não comeu aquele horário, né? No próximo horário vai ser oferecido o alimento
condizente com aquele horário. Passou o horário do almoço, aí deu 3, 4 horas. Vamos oferecer o lanche Vamos da tarde. oferecer o almoço porque não almoçou, não. É o lanche, né? Não vamos voltar na refeição almoço. Isso aí. É o lanche. E tem muito disso também. Às vezes a criança recusa o almoço, aí você fica lá, daqui a pouquinho você pega e dá um Olha, iogurte, eu vou guardar. um negócio assim. Tem isso também. E tem a questão do, olha, eu vou guardar o seu prato de almoço ali, e quando você tiver fome, você vai É comer isso o mesmo. almoço. Isso também não Não, ajuda. você vai comer o almoço 3 horas da tarde? É, não ajuda. Perde a rotina. Perde a rotina, come qualquer horário, faz de qualquer jeito. Uhum. Então, assim, são coisas que a gente tem, que as pessoas já podem começar a mudar em casa. Sim, com né? certeza. Os hábitos que já podem começar a mudar em casa e Principalmente se for naquela fase que eu falei, 1 ano e meio, 2, vamos conduzir, né, de forma leve isso, sem pressão. então, assim, lembrar que isso faz parte do desenvolvimento, Sim. a criança dá uma diminuída mesmo. Sim. E aí né? observar, né? A gente falou aqui várias características, né, da seletividade. E aí eu acho que dá para ter uma base. Mas se tiver dúvida, procura pediatra, né? Pediatra Procura a também. Raíssa. Procura a Raíssa. Procura a Raíssa. Pode Qual que é o me seu procurar. Instagram aí, Raíssa? Vamos colocar. Raíssa.filgueiras. Raíssa.Fogueira. Tá vendo? Procura a Raíssa pelo Instagram. Acho que nas imagens aí tinha, né, o nomezinho dela, bonitinho. Tem a logo, né? Tem a logo, pois é. Aí depois o pessoal pode voltar aí no vídeo e olhar. Confesso que, né, gente, tá sendo novo para mim, né? Essa questão de podcast. Mas pra gente também. Não, vocês já estão craques. Tá. Nós estamos no 3º. Mas, assim, tenho certeza que ajudou muita gente. Me ajudou, vai ajudar minha mãe. Assim. Me ajudou, vai ajudar bastante. Que bom. E você daqui a pouco vai voltar para a gente estar conversando sobre essa questão Aquele tema, né? na questão Vamos sim. específico do TEA mesmo, para a gente falar sobre essas dietas Vamos sim. sem glúten, sem caseína, Com porque certeza. é um tema que está aí bombando, muitas dúvidas, e eu acho que vai ajudar bastante também a Vamos gente sim. conversar sobre isso. Agora eu já tô tranquila. Né? Nem doeu, tá vendo? Peguei intimidade agora. Raíssa, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Eu sei gente. que Parabéns pelo Foi podcast. ótimo, foi ótimo. Eu sei que quando a gente convida, né? Fala, ai, meu Deus, mas... Quase matei primeiro, mas agora... Quase toda semana sendo assassinada. Mas foi ótimo. Obrigada. Obrigada, um Obrigada. beijo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Até o próximo.